Vamos abrir em Lucas, capítulo 24. Se você abrir em João, só vire uma página atrás. É o último capítulo do Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas 24. Eu vou ler do 1 até o 12, que fala sobre a ressurreição de Jesus. E aqui diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Vamos orar? Querido Deus, a Tua palavra está exposta e ela é vida e ela fala aos nossos corações e queremos que hoje de noite fale aos nossos corações. Por isso te pedimos que o Espírito Santo esteja nos guiando. Nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? O que está dizendo aqui é que Jesus está morto desde a sexta-feira. No sábado era impedido que as mulheres cuidassem do corpo de Jesus. Portanto, foram no domingo, ao terceiro dia, ao túmulo de Jesus, levando as especiarias aromáticas, o texto fala ali, para que tratassem o corpo com ervas e perfumes, como era o costume da época. Então elas foram no domingo de madrugada. Eu imagino bem cedo pela ansiedade delas, Então elas foram de madrugada. E eu quero destacar aqui o versículo 11. A expressão que as mulheres contaram aos apóstolos a respeito da ressurreição de Jesus. Mas os apóstolos não creram, porque pensaram que as palavras das mulheres era um delírio, era uma loucura das mulheres, era uma ilusão das mulheres. E durante muito tempo, no passado, por causa disso, o cristianismo foi acusado como coisas de mulheres. O cristianismo era algo que não se levava em consideração e não se devia respeito ou tratar como assunto sério, porque cristianismo era coisas de mulheres e coisas de mulheres não se leva muito a sério. Esse era o assunto de mulheres no começo do século. Foi sugerido como uma honra para a fé cristã, na verdade, um grande elogio à fé cristã. Por isso, em nenhum outro contexto religioso, em nenhum outro líder espiritual valorizou tanto a mulher quanto Jesus. E nenhum contexto religioso fez tanto pela mulher
quanto o cristianismo fez. Por isso, nesse Dia das Mães, eu quero falar um pouco do Evangelho como coisas ou assunto de mulheres. E destacar que Jesus era alguém à vontade no mundo das mulheres, entre as mulheres e com as mulheres. Jesus valorizava as mulheres, recebia as mulheres, e que as mulheres recebiam Jesus de um jeito que raras as vezes que os homens conseguiam perceber. Olhar para o Evangelho é olhar, sim, para assuntos e coisas de mulheres. O Evangelho, na verdade, começa com o anúncio de um anjo a uma mulher. Maria ouviu a voz de um anjo, e o anjo disse a ela: no teu ventre está o Filho de Deus. Jesus chega ao mundo no ventre de uma mulher. Entra no mundo dos homens pelo ventre de uma mulher. A porta de Deus encarnada por onde Jesus vem ao mundo é o ventre de uma mulher. Quem é essa mulher? Maria. Maria é quem primeiro exalta Jesus como Salvador e Filho de Deus antes de qualquer homem. Porque é de Maria o cântico de Maria. Né? Tem o cântico de Maria em Lucas. Vamos abrir Lucas. Vocês estão no último capítulo. Agora vamos para o primeiro capítulo de Lucas, capítulo 1. Tá? Versículo 46 até 49. Depois mantém o texto aqui em Lucas 1. E aqui tem o cântico de Maria, né? Capítulo 1, 46, 49, está aí na tela. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em Deus meu, o quê? Em Deus meu Salvador. Ela está admitindo que precisa de um Salvador. Ela está declarando que o filho que está no ventre dela, Jesus, iria ser não só um filho, mas ela diz, o meu Salvador. E o 48, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. 49, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Maria está dizendo, santo só tem um. É Deus, o Pai. E esse que carrego no ventre é Deus, o Salvador. É interessante porque Maria é a primeira que se ajoelha diante do menino Jesus, ainda que o menino Jesus está no seu próprio ventre. Outra mulher que entra em cena com Jesus é Isabel, que é prima de Maria. Maria carrega no ventre o menino Jesus e Isabel, sua prima, está grávida de João Batista. E Maria vai visitar Isabel num determinado período. E quando as duas se encontram, as duas crianças, uma no ventre da outra, fazem entre si uma saudação. E está ali em Lucas, capítulo 1, 39 a 44, um pouquinho antes do que eu li há pouco. Então diz assim, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? E o 44, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Então as mulheres conversam assim, elas conversam de barriga para barriga. Nós homens não conseguimos entender. Ela sabe o que as crianças estão falando para elas, dentro delas. E a gente sequer consegue perceber a criança falando qualquer coisa. As mulheres falam pelos olhares. As mulheres falam pela força da batida da porta na chegada de um filho em casa.
Elas entendem tudo o que aconteceu na escola quando, naquele dia, basta a porta bater. E nós, homens, nem sequer percebemos que o filho já voltou. As mulheres são assim. Elas têm uma língua que é só delas. Elas têm uma linguagem que é só delas. E Maria, a mãe de Jesus, na bodas de Canaã, no casamento de Canaã, acabou o vinho. Naquela época o casamento demorava dias, era uma festa um pouco maior dos nossos ciganos. Nosso cigano faz aqui 3, 4 dias, né? Lá durava 8, 10 dias, 15 dias às vezes. E quando acabava o vinho, acabava a festa. Maria vai para Jesus e diz, acabou o vinho. E Jesus fala mais ou menos assim, e eu com isso? Isso aí é problema do pai da noiva, é problema do pai, do noivo. Eu só fui convidado para a festa. Mas Maria nos dá uma grande lição de como devemos nos relacionar quando Jesus está presente. Quando Jesus está presente na sua vida. Maria nos dá uma grande lição e ela diz, esse aí é Jesus. Faça tudo o que ele mandar. E é ali que Jesus faz o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, onde começa o seu ministério público, onde Maria, a sua mãe, estava presente. Mais uma mulher importante na vida de Jesus, num momento importante na vida de Jesus. E o que falar da mulher samaritana? Jesus era judeu e a mulher era de Samaria. Judeus e samaritanos, eles não se falavam, havia ódio entre eles. Mas era um ódio mortal. Eles não se falavam mesmo. E Jesus vai ao poço. Poço é lugar de mulher, porque eram as mulheres que iam ao poço buscar água. Essa era um trabalho feminino naquela época. E as mulheres se encontravam à volta do poço porque era um lugar feminino. E ali que elas conversavam. E Jesus vai lá e começa uma conversa com essa mulher. Jesus vira para ela e diz, dá um pouquinho de água para mim. E ela fala, tu não é judeu? O que tu está fazendo aqui? Tu não é homem? O que tem que falar com uma mulher em público? Te enxerga. Vê se cai a ficha. E Jesus disse para ela, se você soubesse a água que tenho para te dar, você não me tratava assim. Que água é essa? Aí ela percebeu que ele era um profeta. Aí Jesus faz a esta mulher de Samaria, a mulher samaritana, uma das mais belas declarações de todo o Novo Testamento, que está em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que eu creio que muita gente tem isso gravado na mente, que diz o seguinte, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Por que ele não fez essa declaração aos apóstolos? Por que ele não podia ter feito essa declaração aos homens? Uma declaração de adoradores que Deus busca, revelado a quem? A uma mulher. O que dizer da mulher Sirofenícia? Esta mulher que também não é da região de Jesus, é de um outro grupo étnico, além das fronteiras, fora da região. E essa mulher Sirofenícia chega para Jesus e diz assim, olha, minha filha está doente. E Jesus diz, não é problema meu, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é estrangeira, não é comigo. E ela diz, mas por que o Senhor me trata desse jeito? Aí Jesus diz assim, não é justo que alguém dê de comer aos cães. Era dessa maneira que os judeus tratavam os estrangeiros. Por isso que essa mulher recebeu essa resposta. Eles eram considerados como cachorros.
Olha o valor dessa mulher, considerada como um cachorro, o valor de um cachorro. Essa mulher foi muito sábia. Olha o que ela disse aí. Ela vem e diz: é justo que os cães se alimentam pelo menos das migalhas que caem da mesa do seu senhor, da mesa do seu dono. Né? E aí Jesus se converte a ela. Jesus tem misericórdia dessa mulher e ele se volta e diz assim: grande é a tua fé te salvou, vai em paz e a tua filha está curada. É uma mulher que faz com que Jesus mude a sua agenda, porque a agenda dele, como eu li, era olhar para o povo judeu somente. Mas Jesus olha para além das fronteiras nesse momento, para novos fatos e novos horizontes. É Jesus andando entre as mulheres, sendo perguntado pelas mulheres e fazendo mudanças de rumo no seu ministério por causa das mulheres. E o que dizer das mulheres que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus? Jesus saía pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino. Os 12 apóstolos sempre com ele, mas também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos, de doenças. Essas mulheres acompanhavam a Jesus. Entre elas havia Maria, chamada Magdalena, né? Porque Magdalena é Madalena, nós pronunciamos porque ela era da cidade de Magdala. Dela, Jesus expulsou 7 demônios. Outra mulher, Joana, casada com o administrador da casa de Herodes. Susana. E ali nós lemos também e muitas outras mulheres. Então essas mulheres, elas ajudavam a sustentar Jesus e seus apóstolos com os seus bens. Jesus recebia dinheiro das mulheres. Jesus era suprido nas suas necessidades pelas mulheres. Não só Jesus, mas também os seus seguidores como os apóstolos, que era uma grande ofensa naquele tempo. Receber dinheiro das mulheres. Mulheres que não serviam para nada. As mulheres nem sequer eram contadas nos censos. Jesus anda em companhia de mulheres. Se Jesus andava na companhia de mulheres, já era um problema. Quanto mais ser sustentado e receber dinheiro das mulheres. E o que dizer da mulher flagrada em adultério? Aqui Jesus dá um salto significativo para que nós possamos compreender a lei de Moisés, que é revertida por Jesus. Quando a mulher é trazida em adultério, os homens dizem: é ela a adúltera, é ela a prostituta, é ela a promíscua, é ela a vadia que nos seduziu, é ela quem vira a nossa cabeça. É essa mulher aí. Tá, mas e os homens? Ela adulterou sozinha com ela mesma? E os homens? Esses caras trazem a mulher e a colocam diante de Jesus e dizem: a lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor o que diz? Aí Jesus diz: eu não digo nada. A lei de Moisés manda apedrejar, então apedreja. Mas quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus inverte o foco da atenção. Todos os olhos estão sobre esta mulher. Mas Jesus obriga todos os homens que olhem para si mesmos, em vez de olharem para a mulher. Jesus acaba aqui com qualquer discurso de passar a culpa para o outro, né? Terceirizar, né? A palavra certa, né? A culpa. Nosso tataravô lá, Adão, fez isso, né? A mulher que tu me deste, ela é culpada. Inclusive o Senhor, porque foi o Senhor que me deu ela. Então, Jesus é que acaba com isso. Jesus diz o seguinte: não aponte o dedo para ninguém e olhe para si mesmo.
A lei não é um instrumento de julgar o outro. É um espelho onde você conhece a você mesmo. Isso foi oportunizado por uma mulher. E depois fica somente Jesus e a mulher. Jesus diz, mulher, onde estão os teus acusadores, né? Ninguém te condenou? Ela disse que não. E eu também não te condeno. Vai em paz e abandona tua vida de pecado. O que dizer de Maria Madalena, aquela que falei antes? Maria Madalena era uma mulher onde Jesus havia expulsado 7 demônios, foi liberta pela autoridade de Jesus, ela estava presente na crucificação de Jesus, ela estava presente no jardim do túmulo no domingo da ressurreição. E a primeira conversa após a ressurreição de Jesus foi com Maria Madalena. Foi uma mulher. Não foi com os discípulos, não. Foi com uma mulher. E a primeira palavra anunciada por Jesus após a ressurreição foi o nome de Maria. Maria Madalena. A Bíblia relata que Maria Madalena, ela estava no jardim e Jesus estava ali ressurreto e ela olhou e viu aquela figura no jardim, tá? E achou que era o jardineiro. Ela não olhou assim detalhadamente, né? Mas Jesus disse, Maria. E ela imediatamente voltou-se para ele e ela disse, Rabuni, Rabi, que quer dizer mestre. É interessante que os 2 discípulos no caminho de Emaús, nós lemos ali o versículo 12 de Lucas 24, não precisa abrir, mas se você continuar tem a história dos discípulos caminhando até Emaús. Eu já dei um estudo no passado aqui, eu acho até que foi um dia de ceia, se não me engano. E esses 2 discípulos, eles andaram com Jesus e conversaram o caminho inteiro e não descobriram que era Jesus. E Maria Madalena, Jesus disse somente a palavra Maria. Ela virou-se e disse, mestre. Que intimidade, né? Que intimidade de relacionamento era esse entre Maria Madalena e Jesus com Maria Madalena? É com uma mulher no jardim da ressurreição, a primeira conversa que Jesus tem depois da ressurreição. Marta e Maria, irmã de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e amava também seu irmão, Lázaro. Não precisa vocês abrir, mas vai aparecer ali na tela, em Marcos, capítulo 14, de 1 a 9. É bem provável que que Maria é quem ungiu Jesus com um frasco de alabastro, um perfume muito caro. E esse perfume, ela abriu e derramou sobre ele. O valor dele corresponde mais ou menos ao valor de 1 ano de trabalho. Não é um mês, uma semana, 1 ano. Se você vai pensar o salário mínimo, hoje está 7.700 e pouco, né? 10 meses dá 7.000, mais 1.000 e pouco de 12 meses dá um alabastro. Em torno de 8.000 reais e pouco. E ali, nessa conversa, então, tem os discípulos que falaram para ela, criticaram ela. Mas por que, por fora, um perfume tão caro? Por que não é vendido, dado dinheiro aos pobres? Né? Eu imagino o Judas aí, né? Louco para botar o dinheiro no bolso, certamente. Então, essa história de apóstolo botar dinheiro no bolso não é de agora. Deve vir daquela época ainda. E por isso ela é criticada. Por este ato, Jesus disse assim no versículo 8, deixem essa mulher, ela está me ungindo antecipadamente para o meu sepultamento. Olha que expressão, que visão que essa mulher tem. E Pedro, ele está ali né? Depois vocês podem ler em casa, eu não vou ler tudo, porque senão vou levar muito tempo. E Pedro dizia, Senhor, ninguém vai te matar, nós vamos te defender, e se algum soldado vier, vai ter que passar por cima de mim, e nada de morrer. E Pedro estava certo, ele estava falando a verdade. E a mulher disse assim, Pedro, acabou, ele vai morrer. Pedro, chegou a hora dele.
e ela, na sua percepção, unge Jesus para o seu sepultamento. E as mulheres estavam lá na crucificação de Jesus, elas estavam na ressurreição de Jesus. Portanto, é verdade sim que cristianismo é coisa e assunto de mulheres. Não é só de mulheres, claro. O cristianismo é sim coisas de mulheres. E quando alguém diz isso para nós, os cristãos, está fazendo um grande elogio. Porque a fé cristã, ela redimiu, ela resgatou, ela valorizou, exaltou, honrou a mulher e a colocou no lugar que sempre deveria estar. É triste que nas nossas culturas, especialmente religiosas e evangélicas, nós focamos da submissão da mulher. A mulher tem uma missão sop, né? Quer dizer, debaixo da missão do homem, porque nós homens temos que fazer o mundo andar, nós temos que fazer o mundo acontecer e elas têm que cuidar da gente. Essa é a ideia. Mas a verdade, dizer que o evangelho é coisas de mulheres, é um grande elogio a todas vocês. Eu quero terminar com algumas grandes lições das mulheres para todos nós. Primeiro, as mulheres têm mais prontidão para crer. Mulher rima com fé. Tá? Então, a razão ou a racionalidade é uma característica masculina. Agora, a dimensão do afeto ultrapassa a razão, onde as mulheres lidam melhor nesse ponto. A fé é aquilo a respeito do que não existe argumento. É tolice dar prova à fé. Se tem prova, não precisa ter fé. A fé é uma entrega, é isso que a mulher faz com muito mais facilidade. Parece que as mulheres lidam melhor com essa realidade. Homens não têm tempo nem para a oração, precisam fazer o mundo andar. Homens não têm tempo para silêncio, né? Homens calam-se, ficam indecisos, diante da dor fogem. E essas mulheres com quem Jesus conversava são o exemplo disso. Elas percebem o que a razão não consegue perceber. Segundo, as mulheres têm mais sensibilidade ao tempo de Deus. Por exemplo, a mulher que unge Jesus antecipadamente, antes do seu sepultamento, é a mulher que reconhece que esta é a última vez que Jesus ia celebrar a Páscoa em Jerusalém. Jesus celebrou a Páscoa em Jerusalém 3 vezes. E ela percebeu que essa era a última vez. Ela olhou para Jesus e disse, é a última vez que Jesus celebra a Páscoa. As mulheres, elas têm mais desprendimento, capacidade de doação. O que eu vou dizer agora, eu ouvi de um orientador ou de um conselheiro que disse o seguinte, há exceções, mas a regra é a seguinte, o homem, ele fica doente, a mulher dele cuida dele até morrer. A mulher fica doente, o homem abandona ela e irá uma outra mulher para cuidar dele. Eu pensei, isso é impossível, não pode ser assim. Aí fiquei analisando, fiquei pensando, aí caiu a ficha de uma colega minha de aula no 2º grau, lá no interior de Mussum. Eu vim para Bento, ela também veio, numa outra época diferente, arrumou esse homem, bem sucedido financeiramente, casou, um dia ela ficou doente, mas sabe o que é doente? De não servir mais nem para fazer nada em casa, aliás, pelo contrário, precisou de alguém que cuidasse dela. Adivinha quem cuidou dela? Ela teve que voltar para a casa da mãe dela, para a mãe dela cuidar. E o que ele fez? Arrumou outra. Aí eu fiquei pensando alguns outros casos, que também me lembrei de pessoas conhecidas realmente. Realmente, as mulheres, elas se doam, as mulheres cuidam,
Elas são cuidadoras. Por isso que as mulheres, elas sustentavam o ministério de Jesus financeiramente. Elas se doavam por Jesus e para Jesus. E elas prepararam o corpo de Jesus, ou seja, elas se doaram até depois da morte de Jesus. Quarto, as mulheres têm coragem. Desculpe, mas nós homens, se tivéssemos... Como é que ia ficar se nós tivéssemos que ficar grávidos? Se nós tivéssemos que carregar os filhos... Se nós tivéssemos que carregar os filhos no ventre 9 meses... Ia ser um dodói só. Eu tenho até vergonha. Como o homem é um bicho frouxo, né? Desculpe, mas... No gabinete desse orientador, desse conselheiro que eu falei antes, que mencionei antes, ele relata que para cada 9 mulheres chega um homem. E às vezes são 10 mulheres e nenhum homem. Quando o casal tem crises no casamento. O homem, ele empurra com a barriga o máximo que pode. E a mulher vai lá e diz assim, precisamos de ajuda. E o pior, sabe o que esse cara diz? O que elas dizem ao nosso respeito de nós homens. Não deixe ele saber que eu vim falar com você, que eu vim buscar ajuda. Que papel? As mulheres encaram. As mulheres são corajosas. Quem daqui conhece aquele desenho dos ursinhos, do Zé Colmeia? Alguém conhece? É do meu tempo. Jovens, tem tempo de vocês também? Não sabia que era tanto assim. E o Zé Colmeia e a mulher do Zé Colmeia, a maior parte da história deles é piquenique, né? Eles são fãs, gostam dos piqueniques. E uma dessas festas do piquenique aparece um amigo indesejado lá. Aparece o leão. Tá? E o que acontece? A mulher do Zé Colmeia pega os ursinhos e o Zé Colmeia vai fazer o quê? Ele encara o leão. Certo? É isso? Não sei se vocês viram esse lance, mas enfim, ele encara o leão. Fazendo um paralelo com hoje, o que é que acontece? O que está acontecendo? A mulher do Zé Colmeia cuida dos ursinhos, encara o leão, trabalha fora e o Zé Colmeia entra em depressão. Tá difícil, né? As mulheres, elas têm decisão maior na transformação e na entrega. Por exemplo, Maria, que derramou um frasco de perfume caro sobre Jesus, teve uma postura extravagante. Extravagante. E os homens, não. Os homens são calculistas, eles relutam, nós relutamos, somos temerosos, vão até um certo ponto. Pedro dá aquela intenção que vai, mas na hora para valer não vai. Judas, então, ele deixa claro que não vai. E os outros, na hora da crucificação de Jesus, eles desaparecem, eles evaporam. Com exceção de um, de João. João Batista ficou lá. E quem com ele? Arrodeado por um grupo de mulheres, chorando em volta de Jesus crucificado. Sexto, as mulheres têm tendência maior para a intimidade. Elas têm sensibilidade, elas são afetivas, se relacionam com mais facilidade. Elas são mais envolventes na devoção, na adoração, no abraçar, no chorar, no levantar as mãos. Em qualquer evento elas se arrumam, põem flores nos ambientes, põem toalhas. Esses dias atrás, um bom tempinho atrás, eu estava tomando café. Eu e minha esposa tomamos café junto. Aí aquele dia ela, eu não vou tomar café. Aí eu tomei café. Também não queria comer nada. Aí esquentei o leite em micro-ondas, ferveu o café, peguei esse café em cima da pia para não sujar a mesa e tal. Tudo bem. Aí quando fiz o café, botei a xícara em cima da mesa e ela, não põe a toalha? Homem é assim. Já viu homem assistir jogo de futebol, um grupo de homens? O que acontece?
Entra na casa com a camiseta lá do Grêmio, do Inter, do Sport Clube Estrela do Mar, sei lá o seu time. E vai entrando, né? Vai puxando a cadeira, senta aí, vai sentando, senta aí, senta no chão, com aquele chinelão, bem à vontade. Imagina a mulher, uma mesa bem posta, mulher se arruma, brinco não muda, batom não muda. Parece mesmo que o mundo sem mulheres seria insuportável. Então hoje, que é o Dia das Mães, eu quero dizer a vocês que o Evangelho é sim coisas de mulheres, e isso é um grande elogio à fé cristã. Quero fazer um grande elogio a você, mãe, e a você, mulher, e dizer que nós, homens, reconhecemos que o nosso mundo seria muito sem graça e triste se não fossem vocês. Se não fossem vocês. Então, muito obrigado, mulheres, e muito obrigado, mães. Ok? Amém? Eu quero que todos vocês fiquem de pé. Eu quero ter o prazer de orar por você que é mãe. Pedir que Deus abençoe vocês, porque vocês fazem parte das nossas vidas, dos filhos, dos maridos, vocês são especiais e eu já falei e repito, o mundo sem vocês não é feliz e não teria alegria, ok? Vamos levantar nossas mãos, vocês ali atrás, levantem as mãos para abençoar esse grupo de mães e vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Deus, nosso Pai, te damos graças porque fomos criados à tua imagem e semelhança. Tu nos criou homem e mulher. Somos tão diferentes, mas tão necessitados um do outro. Onde também trazemos junto a tua marca, a tua imagem, a tua semelhança. Hoje oramos com gratidão pelas mães, pelas mulheres, onde reconhecemos a beleza do feminino. Honramos, exaltamos e renovamos nosso compromisso de respeito e dignidade. Abençoe essas mulheres, Senhor. São tuas filhas. Ouve a resposta, ó Pai, às suas orações mais secretas. Aquelas orações das lágrimas e sem palavras. Põe tua mão de graça, de misericórdia, de amor, bondade, compaixão. Abençoe tuas filhas, Senhor. Aquelas que são mães que tenham sabedoria e coragem, com coração para acolher sempre. E um coração ousado para despedir em paz os seus filhos, para que vivam as suas próprias vidas. Obrigado pelas mulheres que são mães de muitos de nós. Toma cada uma em tuas mãos e dá-lhe um futuro de paz, felicidade, para a tua glória. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém? Amém.